porque a gente vai se despertando como mulher, e tudo isso é muito através da vivência, da experiência, do conhecimento, da busca, né, de você querer também essa clareza de perceber, e você buscar até o conhecimento, mas desses relacionamentos todos eles foram abusivos de alguma forma. Eu fui vítima de violência, de todos os tipos de violência. Violência física, sim, né? Violência física, sim, violência psicológica, violência moral, violência sexual, sim. Nesse período de 3 anos, de um filho para outro filho, eu tive vários abortos. Abortos que o marido me dava comprimido para abortar. E aí, sabe em quem em cima ficava o peso? Meu. Esse peso era todo meu. O pecado, para mim, foi todo meu. Quando o rapaz que me abordou ali foi com uma arma, né? Então, logo depois, eu não sentia o meu corpo. Na verdade, eu não senti o meu corpo durante, né? Para mim, era como se não tivesse acontecendo ali. Você se ausentou. Me ausentei totalmente. Era como se eu fosse uma marionete para ele. E quando eu estava voltando, eu não sentia meu corpo ainda, era só como se eu fosse a minha mente. Eu só via meus pensamentos, né? Que eu acho que eu estava em choque, na verdade, né? Sim. As escolhas que eu tenho feito têm sido as melhores, não só para mim, mas eu sei que para todos que estão, porque hoje na minha família eu sirvo de referência, os meus sobrinhos, primos, não sei o que, todo mundo já caminhou, ganhou o mundo, e eu sei que eu disse para essas pessoas de uma certa forma que isso era possível, porque o máximo que a gente via era aquele bairro, era trabalhar no bairro, era contribuir com o bairro, e eu disse, eu vou fazer isso aqui, mas vou fazer além do meu bairro, porque eu sei que eu posso fazer além. E assim foi. Tudo isso, eu olho assim, um pouco para o passado, e digo, poxa, eu fiz bastante coisa que nem que eu sonhasse naquela época eu achava que eu ia fazer. Mas, assim, nem sempre é fácil, não é fácil, e eu sinto, assim, que quantas pessoas ainda estão perdendo a sua própria vida nesse movimento de ajudar outras pessoas, de ter um mundo melhor, né, para todas as pessoas no mundo. No final, assim, que eu já estava fechando as etapas do tratamento, foi quando eu tive a segurança que tinha uma necessidade de falar. Eu acho que eu botei tanto na minha mente que eu tinha que ir naquele caminho, que eu só pensava em seguir e fazer. O diagnóstico não é sentença, eu escolhi viver. E aí eu fui. Comigo também aconteceu assim, de eu fazer todo o tratamento, e eu mesmo como psicóloga, eu só quando terminou, quer dizer, estava no meio, né, entre a mastectomia e a radioterapia, então só quando eu já tinha terminado as 2 primeiras etapas, foi que é como se eu tivesse, isso que você está dizendo, tinha que seguir em frente. Então, depois que eu cheguei nesse momento de fazer a mastectomia, claro, tudo que isso significa fisicamente, foi quando eu me permiti ir procurar uma pessoa também para falar. É como se, eu já passei pelo pior, então agora eu posso ir falar. A maior parte das mulheres passa a vida inteira sem se conhecer, sem conhecer como funcionam os seus ciclos, sem conhecer como funciona o seu corpo, muitas vezes sob efeito de hormônios contraceptivos, né, de anticoncepcionais, de pílulas, de injeções, que as fazem simplesmente não saber nada, não poder conhecer o seu corpo. Em algum momento da minha vida, eu neguei o meu corpo do jeito que ele era, né? Eu fui mãe com 13 anos. Com 14 anos, eu fui mãe pela segunda vez. Então, meu corpo, eu amamentei.
Então, eu nunca não tive essa coisa de ver o meu ser olhando para a lua, né? Porque o meu corpo ele saiu muito bruscamente da adolescência e foi para a vida adulta e eu não conseguia aceitar aquilo. Então, quando a gente fala de uma mulher que fez uma cirurgia que ela precisou tirar esse seio. Então eu lembro muito, eu lembro muito de como eu me sentia, porque eu me sentia mutilada também, né? A minha adolescência foi mutilada, né? De alguma forma, eu sofri muitos abusos, então muitas coisas em mim foram mutiladas, né? Eu não estou comparando, mas eu comparo assim o sentimento de uma mulher quando ela não vai mais profundamente e percebe que ela é mais do que um corpo. Ser solteira, ser casada, ser viúva, ser desquitada, mal casada, para mim não existe isso. Existia uma pessoa que eu crio com todo amor, com aquele amor incondicional, sendo que foi a maior coisa que pode acontecer a uma pessoa foi o nascimento dela. Eu acho que eu me modifiquei, eu nunca pensei em ter tanto amor para dar, eu acho que eu dei a minha mãe 12 anos de vida com ela, isso é muito bom para minha mãe, que ela era enlouquecida por ela. Então, houve tanta coisa boa em cima disso, que eu acho que se eu voltasse de novo, aconteceria do mesmo jeito. Achei interessante estarmos tratando desse tema, do confronto de gerações, porque a gente vê que é um confronto eterno, né? Desde que nos tornamos homens sábios, né? A história mostra isso muito claramente, que vivemos de confronto, de dúvidas, e também é isso que faz a gente sobreviver. É uma geração que está no meio do caminho, de tudo. Que é a mesma coisa que eu falei do computador, né? A gente começou uma enciclopédia, eu lembro de pesquisar coisas para minha tarefa de história e de geografia numa enciclopédia imensa, e depois 5 anos de ter aula de informática, que a gente tinha aula de informática, as pessoas ensinavam a gente como é que se ligava um computador, como é que desligava, como é que abria um Word, como é que... Isso é surreal pensar nisso, mas eu tinha essas aulas e 5 anos depois era tudo no computador. Então, eu acho que a minha geração, ela pegou tudo... É tudo nessa transição, assim, de... Não existe ninguém ter celular, para começar a ter celular e ter o celularzinho que você aperta 3 vezes em cada número para poder escolher a letra. Então, acho que o desafio da gente é se adaptar, porque a gente pegou bem o balanço. Eu tô entre a geração de Ju e a geração mais recente agora, que é a geração do TikTok. E não conhecia. Apesar dessa bolha que eu vivo também, eu sofro grande influência dessas duas gerações. O que é bem interessante, porque é uma geração que exige, hoje em dia, a necessidade de ser ouvida e de ser muito respeitada. Tanto em condições de orientação sexual, orientação de gênero, também na parte de ser pessoa, de ter um lugar de fala. E a geração mais recente, que vai ser a geração de Lune, ela vai ser uma geração que provavelmente vai mudar muita coisa, como já está mudando. Foi uma infância, uma adolescência e uma juventude cercada por dificuldades, por momentos de perseguições e humilhações, né? Tanto que aos 16 anos eu sofri uma tentativa de assassinato. Essas coisas que a gente vê em telejornais, né, que acha que está bem distante, mas por eu ser quem eu sou, eu sofri uma tentativa de assassinato. Graças a Deus sobrevivi, estou aqui, né, contando a história. Então, aos 16 anos, quando eu sofro essa tentativa de assassinato, eu me fecho um pouco para o mundo, concluo o ensino médio e me fecho, porque eu achava que o mundo seria só coisas ruins. Pensei em suicídio diversas vezes, mas me mantive firme, porque eu sabia que eu sou tão digna de viver, ter uma vida plena, como qualquer outra mulher ou outro ser humano. Toda a sexualidade, a sensualidade que chegou até mim e existe em mim, foi unicamente por eu direcionar minha própria rota. Por eu ler, por eu me permitir ler, me permitir estudar, me permitir parceiras bacanas como vocês, tá lendo, tá observando, tá me reconstruindo.
Porque quando você se dá a sorte de ter um parceiro legal, ótimo, a construção fica mais fácil. Mas, caso contrário, muitas se perdem no meio do caminho. Eu acho que eu tive uma criação bem clássica para as famílias brasileiras. Aquela criação em que você tem uma família tranquila, em que nunca foi proibido falar em sexo, mas também não se falava. Descobri muita coisa da forma como muitas mulheres começam, entregando o meu corpo para outra pessoa. E só com o tempo, com a maturidade, eu fui percebendo que o poder do meu corpo está, primeiramente, nas minhas mãos. São frutos hoje que eu sinto e saboreio de uma forma que, se eu não tivesse enfrentado esses medos, se eu não tivesse me dado a oportunidade de participar de uma ONG para ajudar outras pessoas, quando na realidade eu precisava desse apoio social, desse apoio emocional, e eu resumo tudo isso dizendo, eu me ajudei ajudando. Eu sou farmacêutica, né? E iniciei minha vida trabalhando em hospital, que era a coisa que eu mais gostava. O hospital sempre me atraiu muito. E as pessoas têm, assim, até acho estranho, né? Por quê, né? O hospital, ele me dá uma sensação de que eu estou ajudando alguém. Era essa a minha intenção quando eu fiz farmácia. Lá no fundinho, eu ainda ficava, né? E se der errado, e se eu não conseguir, e se sempre tinha esse e se. E mesmo assim eu vim com esse e se, né? E trabalhando isso na minha cabeça. Se não der certo, gata, a gente vai voltar de onde a gente veio. A gente só tem coragem, porque a gente tem medo, gente, porque senão a gente está se lançando impulsivamente, perdidamente em alguma coisa. Então, o e se é o que faz a gente ter medo e ir, apesar da coragem. Até chegar hoje com 42 anos, foram 20 e tantos anos aí, passando por isso tudo em momentos diferentes. Isso foi o que mais me marcou. De aceitar o meu estilo de vida, minha opção de alimentação. Sair desse automático, buscar um tempo para mim, né? Um tempo para os meus processos, um tempo para olhar para as minhas questões, né? Reservar o meu momento. A minha primeira gestação do bebê que a gente chamou de Joaquim, ela foi uma perda precoce. Mas foi um bebê muito sonhado. Engravidei rapidamente, então foi aquela festa, né? Aquele sonho. E aí, quando eu comecei a ter um sangramento, até que esse sangramento se tornou mais volumoso, digamos assim, se tornou maior, e eu fui fazer uma ultrassonografia, o meu médico, que habitualmente faz a minha ultrassom, estava viajando. Aí eu fiz com o que estava disponível na clínica. E aí, ele confirmou o aborto, né? Ele disse, não tem realmente nenhum bebê aqui, mas fica tranquilo, você é nova, você vai ter outros filhos. Eu perdi minha filha com 7 meses de vida. Depois da minha filha, eu tive mais 5 abortos. Né? E assim, era um negócio, sabe? Era até cansativo. Eu sempre tive o sistema imunológico muito, muito frágil, era aquela assim, passou uma gripe lá na calçada, eu estava puxando e asma, e era sempre umas alergias loucas, manchas na pele, que você não sabe o que está fazendo mal. Tem alguma coisa que está fazendo mal, tem alguma coisa errada, e não se sabe o quê. E se joga de um especialista para o outro, né? Vai no dermatologista, vai no alergologista, vai no... E os sintomas, eles vão se misturando. Mas chegou nesse nome, doença autoimune... E só 2 anos depois, investigando em Recife, é que nós chegamos ao nome lúpus. E foi um impacto muito grande, porque eu não fazia ideia do que seria, nunca tinha ouvido falar essa palavra, mas minha mãe é enfermeira, e todos os casos de lúpus que ela tinha cruzado na vida profissional dela, tinha tido desfecho de morte do paciente. Então, para ela foi muito mais angustiante. Naquela época, a gente não tinha tanto acesso à internet como temos hoje. E a partir dali eu disse, nossa,
Então se conta histórias para chegar no outro no meio do trabalho, numa roda, sentadas no chão de uma quadra, facilitando uma oficina. A introdução foi uma história. E aquilo me fascinou de tal maneira que eu disse: então pode sair da vida da minha mãe comigo, da vida da minha com os meus filhos, com os meus sobrinhos, né? E da sala de aula, e olha, numa oficina, com professores, professoras, assistentes sociais, eu posso contar histórias. No meu caminho de trabalhar com histórias, eu nunca consegui planejar muita coisa, minha gente. Hoje em dia eu já me aceito assim. Então, nunca aconteceu nos meus trabalhos de eu ter uma coisa assim muito planejadinha. Não, vou fazer tal atividade e vou contar essa história, depois dessa, depois fazer aquilo. Não. Todas as vezes que eu tentei fazer isso, não deu certo. Até que eu me convenci que essa não é a minha natureza. Eu vinha numa fase da minha carreira em que eu não estava vendo mais a oportunidade de crescer. E eu queria alguma coisa que me trouxesse essa possibilidade de crescimento, que me desafiasse. Eu já estava há alguns anos como servidora pública, como jornalista, que é a minha área de formação, mas dentro de uma carreira que não tinha uma perspectiva de grande crescimento. A perspectiva era ficar o resto da minha vida funcional fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, no mesmo lugar. E eu percebi que não era bem aquilo que eu queria para a minha vida. Venho de uma família onde os padrões eram ser CLT ou ser servidor público. Então, a gente vai que meio que naturalmente fazer uma faculdade, arranjar um emprego, ter estabilidade, aquela coisa. E eu comecei a perceber que aquilo não fazia meus olhos brilhar. Ser mulher negra e ser mulher quilombola, né, a gente ainda tem mais desafio. A gente sabe que a luta, né, contra o racismo, essa coisa da conquista, né, dos espaços de poder, de termos a nossa voz. A gente sabe que a nossa luta ainda é muito invisibilizada, mas, assim, eu gosto que a gente tem avançado dentro dos nossos territórios e sobretudo, essa é a realidade da maioria das comunidades que a gente acompanha aqui no estado de Pernambuco. As mulheres, em sua maioria, é quem cuida do território, é quem cuida dos saberes ancestrais. Então, nós temos muitas benzedeiras, nós temos muitas parteiras. E a gente está numa sociedade tão intolerante que ser negro incomoda, ser quilombola incomoda, ser pai de santo, ser mulher. Então, eu acho que eu tenho que combater tudo isso. É muito difícil, mas é uma viagem para dentro de si, sabe? Eu me senti a Mulher Maravilha depois que eu parei. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito orgulhosa. Eu comecei a me ver com uma força que eu não enxergava que eu tinha, né? Assim, eu me sentia capaz de qualquer coisa. Parir para mim, enquanto mulher, foi o grande portal que me devolveu para mim. Foi o início da volta para a minha existência, para quem eu sou, para o que eu vim fazer aqui nessa experiência da vida. Quando eu aceitei, eu entendi, foi o principal, né? O entender que eu tinha um problema e que eu tinha quem me ajudar. E essa pessoa que iria me ajudar não iria ficar decepcionada comigo, que seria uma médica, não estava ali diretamente ligada a mim, eu consegui superar toda essa solidão que eu tinha, porque hoje em dia eu não tenho problema de falar com a minha família sobre isso. Eu sempre falo que o processo da residência foi algo que não me constituiu só enquanto profissional de saúde, mas que me constituiu enquanto gente, né? Porque é muito visceral, é muito nosso. E aí esses processos foram muito importantes mesmo para que eu conseguisse entender que esses laços sociais, né, familiares, os meus e das outras pessoas, elas são muito importantes para que a gente se sinta acolhido.
dentro de mim, sempre senti como se não fizesse diferença se o filho é biológico ou não. Uma outra amiga que também adotou, ela disse assim, nossa, depois que eu adotei é que eu entendi todos os adjetivos de corajosa que eu ouvi. E aí eu comecei a me sentir como ela, que aí começam a vir as coisas, Beth, e aí lá vem a superação, não é? Não é um mar de rosas, e você tem que estar preparada para tudo, né? Eu acho que culturalmente nós mulheres fomos ensinadas a, claro, hoje em dia a gente fala muito disso, né? A não se olhar, né? A não se tocar. Desde criança tem aquela questão de não senta com a perna aberta, fecha as pernas, você é uma menina, não pode se tocar, tira a mão daí, né? E isso daí, para nós mulheres, vai trazendo algo assim de meio que uma repulsa, né, com a nossa região íntima. Tem muitas mulheres que chegam no consultório que não se conhece de jeito nenhum, né? Desconhece que a gente tem uma musculatura ali, a musculatura do assoalho pélvico, o que é que essa musculatura traz de bom e o que é que pode causar malefícios a essa musculatura e o que é que pode trazer de disfunções para nós mulheres. E a partir do momento que eu começo a conversar, eu faço uma educação, né? Explico para ela o que é sobre a região da vulva. Tem mulheres, por mais que a gente ache, eu já ouvi outras mulheres dizendo, não é isso, não é possível acontecer. Mas acontece muito de muitas mulheres não saber conhecer a região da sua própria vulva, não sabe onde é que é o clítoris, não sabe onde é que é a uretra, desconhece, acha que a vagina é a vulva toda, né? Então, quando a gente parte da educação, de explicar para aquela mulher sobre toda a região, e ela passa, depois disso, a prestar mais atenção nessa região, a se tocar, a se olhar, ela é um mundo, né, que se descobre, é uma nova mulher que se descobre. Uma outra coisa também que eu acho que era tradição da nossa família, no carnaval, eram as férias que passávamos na casa da minha tia. Minha tia morava no centro do Recife, e eu lembro, assim, muito pequenininha, tipo 6, 7 anos, ir para a casa dela passar os 3 dias de carnaval, e sentar na calçada para ver os bois passando, porque passavam ali na Doutor Barreto, e vendo os outros fogueiros, e o índio, o maracatu rural, o maracatu de nação. Diante do que eu já disse, acho que algumas pessoas já imaginam. Então, ela sofre algumas perseguições. Sim, óbvio. Isso daí eu sabia desde o momento que disse sim a essa missão. E confesso, às vezes, nos momentos de maior, vamos dizer, desespero, posso dizer assim, de já perder os cabelos, né, já deu vontade de dizer assim, eu vou deixar isso, eu não vou fazer. Mas deixar de fazer isso, não fazer, é simplesmente enfraquecer, é morrer aos poucos, é não nutrir a minha raiz, é aceitar como verdade aquilo que querem empurrar de goela adentro, abaixo, né, como se diz. É deixar de honrar aqueles que me antecederam. Mas na minha cabeça eu não estava doente. E aí eu só acreditei quando ele falou assim, você está doente. Eu falei, de quê? Síndrome de burnout. Eu disse, não crente ouvi falar, né? Mas até aí, ok. Eu só acreditei não, acreditei que estava doente quando ele falou, você vai ter que tomar um antidepressivo. Então, essa crença, né, do tomar antidepressivo foi como se fosse uma declaração de fraqueza. Como assim? Eu tomando medicamento? Aí aquilo ali desabou. Aí, depois eu tenho essa imagem muito nítida, que nesse dia que eu entrei lá, eu estava destruída. Eu não me cuidava, não usava brinco, não usava anel, maquiagem, nada. Eu fui com o cabelo todo amarrado, com a calça jeans, uma blusa, tipo assim, bem abandonada mesmo. Depois disso, foi aquele processo. E ele falou
há algo que é, Jéssica, você precisa sair de casa, você precisa de vida social. Aí começou, meu Deus, é carnaval, o povo, como é que eu vou entrar de licença? E o povo vai me ver na rua, então aqueles questionamentos, e os outros, o que é que os outros estão pensando, o que é que os outros estão pensando, né? Mesmo assim, eu enfrentei e fui para o carnaval. Não mais, cheguei em casa, parece que era pior ainda, né? E aí eu fui, primeiro fiquei um mês, fiquei até julho. Quando chegou em julho, eu pedi para voltar porque eu estava me sentindo uma inválida, né? Não estou produzindo, né? Não estou trabalhando. Como assim, né? Como assim? Eu não, eu preciso trabalhar. E foi muito difícil, sabe? Eu me reorganizar após uma situação dessa na minha vida, porque é uma dor, eu acho que deve ser, não é uma falta de coragem de quem faz isso, de quem comete o suicídio, mas é uma forma de insuportável de parar de sofrer, porque é uma coisa oculta o que normalmente essas pessoas sentem, que é a ansiedade, a depressão, mas ninguém para dar um tempo e dizer, ó, estou aqui, vou te escutar, o que você precisa? Ninguém oferece uma escuta para esse tipo de pessoa. Você acha que você poderia ter feito mais, você poderia ter amado mais, que você poderia ter sido mais suficiente para essa outra pessoa? Existe ainda, principalmente na área da saúde, profissionais que ainda resistem a lidar com essa situação e, às vezes, ainda gera estigma. Mais sério ainda. Mas isso tudo eu prefiro não olhar do ponto de vista individual, eu prefiro olhar do ponto de vista macro de política pública, porque assim a gente entende qual é o papel do Ministério da Saúde, quais são as campanhas, além do Setembro Amarelo, onde nós temos essa oportunidade de estar aqui debatendo, para fazer fora do setembro. Então, a gente conquistou isso aí, eu não tenho dúvida, 9 anos de campanha de Setembro Amarelo, a primeira edição foi em 2015, a gente tem muito a agradecer ao CVV, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ao Conselho Nacional de Medicina, que deram o primeiro start. Mas nós chegamos a um momento em que só falar agora não basta. A gente precisa capacitar pessoas para saber como falar, como abordar e como gerar novos corresponsáveis. Corresponsáveis que eu digo na sua colaboração com a prevenção, porque a prevenção é um problema de todos. Parece que é esse movimento que a gente vê muito no Brasil, né? Muito mais as pessoas e as suas organizações não governamentais aí movimentando e se articulando para tentar atender essas demandas. Eu fui professora substituta de várias universidades e EFs, e fui também professora de educação básica no Ceará, professora efetiva. E eu vi bastante aluno, estudantes, né, sofrendo, em crise de ansiedade, ideações suicidas, tentativas de suicídio, e o que a gente vê muito? Ainda é muito importante que as escolas, por exemplo, como um lugar tão importante de jovens, da gente estar podendo fazer uma mudança também significativa e ter um impacto, porque as famílias sofrem, os jovens também sofrem, professores que também não sabem lidar com isso, e a ausência de profissionais também de saúde, de assistência social, né, nas escolas para fazer esse acompanhamento, porque nem todo mundo vai poder fazer uma assistência dessa. Eu me voltava para ela, eu estava todos os dias no hospital, e quando eu voltei, né, eu consegui vir com ela para casa, foi tudo novo, né? Não só por ser uma primeira filha, né, a primeira fase minha da maternidade, mas foi um puerpério diferente. Eu já não podia mais amamentar, porque eu não tinha mais leite. O leite já tinha secado no período que ela estava na maternidade internada. Então, eu passei por esse caos, né, que foi muito difícil para mim conseguir me encontrar novamente depois como mulher, né, porque eu já me sentia um pouco inútil até como mãe, né, a gente se sente até falha. E a gente se culpa. E, assim, eu tive um mês digamos assim, de descanso das terapias da Clara. Foi o único mês que eu pausei, né? E aí foi minha mãe, na época foi minha sogra no meu lugar, para acompanhar a Clara.
E quando deu um mês de resguardo, eu voltei de novo para as terapias da Clara. Então, foi um período assim bem tenso para mim, né? Emocionalmente falando, porque quando eu estava pensando que eu estava assimilando um diagnóstico de uma, veio a gravidez com esse tanto de risco de probabilidades, né? Então, somatizou. E ninguém quer falar sobre isso, né, gente? Mas a experiência que eu tenho, as pessoas, ai, Deus me livre ficar falando desse negócio de morte. Ai, não quero saber, não quero falar. Como se, magicamente, né? Eu não falo, não existe, né? Você não quero falar sobre isso, não, né? Porque se eu falar, eu vou estar chamando. E assim, a gente não precisa nem chamar, né? Porque isso faz parte, né? Do caminho, né? É a negação, né, Andréia? É negar de que... Então, é mais fácil deixar lá quietinho e não comentar. E quando chega de uma forma, às vezes, que derruba, né? E não está preparado. A gente não tem uma cultura, educação, né? Uma educação para a morte, né? Eu passei, acho que por umas 3 psicólogas, até que na 4ª psicóloga, ela falou, ela era uma psicóloga do hospital lá da minha cidade. E ela falou assim, e eu queria que trouxesse esse homem de volta. Eu falava para ela, eu preciso que você me devolva ele não pode ter ido embora. E eu não aceitava, porque eu tinha todas as impressões, que ele estava chegando em casa, que ele estava fazendo as refeições, eu escutava o barulho do portão. Foi assim, uma coisa louca. Para mim, o envelhecimento trouxe, além da experiência, tem as coisas que a gente, como diz a música aí, a gente recorda muito. Eu sempre associei muito a velhice com a morte. Eu sempre achei assim, não, eu vou ficar velha, eu vou morrer, né? E vinha aquela apreensão, aquele medo. E com o passar do tempo, eu digo assim, que a pandemia foi algo terrível, mas foi grandes lições. E foi nesse processo que eu percebi que as minhas rugas não eram só o envelhecimento, cada uma tinha uma história. E essa história gerava legados. Hoje, com a minha idade, me traz esse conforto de eu poder aceitar ou rejeitar coisas, dizer não sem constrangimento, querer perto de mim, querer pessoas e coisas que me fazem bem. Estou com o quê? Com 53 anos hoje, e eu acho assim que foi uma luta. Eu briguei muito com o meu ego. Aderi um tempo, meu cabelo branco, a transição, e aí as pessoas começavam, mas envelhece muito. E aí, como Severina, eu descobri que eu tenho a autonomia de hoje dizer, não, eu gosto, é o que eu quero. Até o dia que eu gostar e que estiver me fazendo bem, eu vou fazer. Na minha vida, o meu segundo casamento só chegou porque eu encerrei o primeiro. Então, não estava funcionando o primeiro casamento, encerrei, voltei para Belo Horizonte, né, fiquei naquele processo, né, que a gente passa mesmo de luto, de estar só. E aí, quando eu me mudei para Itamonte, foi que o meu novo casamento é uma pessoa que eu reencontrei, que eu era da juventude do Amapá. Muitas pessoas acham que amor é fechar a porta, segurar, eu te amo e eu quero você aqui. Não é amar, é abrir e dizer, vá se é melhor para você. Então, eu tive muito essa conversa com meus pais, né? Quando a gente decidiu mudar para cá, eu e Gui é meu maridinho. Para a gente começar ou recomeçar, a gente tem que deixar o velho para começar o novo. A gente quer agradecer muito a vocês, né? Pelas conversas que já tivemos até fora aqui, né? Desse ambiente. Eu e a Tereza conversamos muito, assim, né? Sobre as entrevistas que a gente faz, sobre os temas que a gente aborda, né? E voltando a falar um pouquinho, né? A intenção desse canal é exatamente essa. Quando vocês, né, vêm aqui e falam, né, o que vocês nos falaram sobre a vida de vocês, as experiências de vocês, quando as pessoas que estão no chat aí colocando também seus depoimentos falam, né, nós ficamos muito felizes de saber que estamos juntas,
que essa história não é minha, é de vocês, né? Cada uma dentro das suas singularidades, mas essa é a nossa história, isso nos irmana e nos deixa mais fortes, saber que nós estamos juntas, né? Então, obrigada, meninas. E é isso, eu acho que como é importante a gente poder falar das experiências e o quanto elas vão diminuindo e a gente vai se sentindo menos só, né? Eu acho que isso é tão importante, que a gente possa estar juntas. Nos próximos meses, vocês vão perceber algumas mudanças aqui no canal História de Todas as Mulheres. Minha parceira e co-criadora deste canal, Silvia Nonata, vai precisar se ausentar durante este ano. Acolhemos e entendemos que mudanças são importantes na vida. E que, como o rio corre para o mar, nós vamos seguir esse fluxo. Desejamos abrir novas possibilidades e trazer mais mulheres e homens que poderão ouvir novas histórias. E para isso, nós vamos trazer novas parcerias e agregar a biblioterapia e suas imensas possibilidades.